Olá, buenas noches, muy buenas noches. Sou o professor Lício Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Esse mês de setembro a gente está trabalhando os pronomes complementos, pronome de complemento direto e indireto. Você viu comigo no começo do mês de setembro os pronomes de complemento direto. Na aula da semana passada nós trabalhamos os pronomes de complemento indireto. E hoje a gente vai conhecer a situação dos verbos que têm dois complementos, né? Terminada essa parte, nós vamos trabalhar a interpretação de texto. O tempo alcançando, nós trabalharemos interpretação de texto, tá? Então, bora para frente. O roteiro de aula, né? Que a gente traz aqui o conteúdo, os objetivos, as questões e a parte teórica do conteúdo, desse nosso conteúdo de hoje. Aqui diz assim: alguns verbos podem ter dois complementos, um direto e outro indireto, né? Tem verbo, tem frase, tem oração, que como o próprio texto aqui fala, a gente pode ter dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Vale a pena lembrar uma coisa que a gente viu aqui, que vocês já sabem, né? E que acontece em português, que é o fato de o objeto indireto do complemento indireto sempre aparecer, sempre vir acompanhado de preposição. Repare no exemplo. Ele escreveu, que é o verbo aqui é o verbo escrever, que significa escrever. Então, ele escreveu, ele escreveu. Repare que esse verbo tem dois complementos. La carta é um complemento, para mim é outro complemento. Repare que aqui embaixo, né, dessa frase, eu tenho OD, que significa objeto direto, e OI, que significa objeto indireto. O pronome que eu vou usar para substituir o complemento direto, la carta, é lá, que você aprendeu na primeira aula sobre esse conteúdo. Ele escreveu la carta, lá. Se eu fosse substituir só o objeto direto nessa frase, se eu fosse substituir só o objeto direto nessa frase, ficaria ele, lá, Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui essa. Ele la escreveu para mim. Tá? O que foi que eu fiz nessa frase? Eu escrevi, né? Eu escrevi aqui só substituir, reescrevi a frase, né? Escrevi a frase mais uma vez, substituindo o complemento direto. Só o complemento direto, que no caso aqui é la carta. Ele lá escreveu para mim. Se eu fosse trocar só o objeto indireto, eu diria ele me escreveu la carta. Pronto, tá? Isso você aprendeu na primeira aula, os pronomes de complemento direto e como substituir, e os de complemento indireto e como substituir. Ele lá escreveu para mim, ele me escreveu la carta. Se eu for substituir os dois complementos, porque há essa possibilidade de se substituir os dois complementos. Quando eu substituo os dois complementos, eu obedeço uma ordem. É uma questão gramatical, uma regra gramatical. Primeiro eu vou colocar o pronome, né, de objeto indireto, depois o pronome de objeto indireto. Ficaria, portanto, no caso dessa frase, me, lá, como está escrito aqui. Ele me lá escreveu. O que é que significa ele me lá escreveu? Me para mim, lá, la carta. E acreditem, as pessoas que falam espanhol usam a língua da forma como vocês estão vendo aqui.
Isso aqui não é só um assunto gramatical, né, coisa de gramática que foge da linha. Não, e as pessoas elas escrevem da maneira que vocês estão vendo aqui, tá? E falam. A gente está conhecendo essas coisas para ajudar na compreensão dos textos, tá? Então, se de repente você pega um texto que traz esse tipo de construção, me lá, né, escreveu, ele me lá escreveu, você vai saber a que se refere cada pronome, o me e o lá, né? E não vai se perder durante a leitura, não vai se perder no raciocínio, né, na hora de acompanhar a leitura. Não cai questão gramatical para testar se você conhece isso aqui, se não conhece, né? Sempre que lê e lês vindo seguido de lo, lá, los e las, cambiamos lê e lês por se para dar melhor sonoridade, né? Sonoridade. Aqui é o seguinte, vamos lá. Os pronomes de complemento direto, complemento ou objeto, né? E os pronomes de complemento indireto. São eles. Me, te, lo, lá, nos, os, los, las. Ok? Os de complemento indireto são iguais na primeira pessoa. Me, te. Aqui é lhe. Pronome de complemento indireto. Nos, os e aqui é lhes. O que acontece aqui? Esses pronomes de terceira pessoa indireto, terceira pessoa, eles vão ser substituídos por se quando a gente for fazer a troca dos dois complementos e o objeto direto for lo, lá, los ou las. A intenção é evitar a combinação de le, lo, le, lá, le, los. Veja aqui o exemplo. Ele deu. Vou fazer o mesmo raciocínio do que a gente viu no começo do exemplo anterior, né? Ele deu na flor, objeto direto. Eu vou trocar por lá. A eja para eja, terceira pessoa, seria lê. Aí você aprendeu isso aqui, ó, que sempre que se troca dois complementos, primeiro vem o de objeto indireto, no caso lê, depois o de objeto direto, no caso aqui lá, que se refere a lá flor. Então, para evitar essa estranheza, né, lê lá, lê lo, lê las, lê los, né, para evitar essas estranhezas, o que é que a gente faz? A gente troca esse lê somente nessa situação por se. Aí fica se lá. Ele se la deu. Se para ella, lá, la flor. A intenção, mais uma vez, eu repito, é evitar a combinação de le com lo ou lá, le com los ou las, tá? Então, se você vê ele se la deu, vai saber que esse se é complemento indireto a alguém, para alguém, e lá alguma coisa feminina. Esses pronomes de complemento de objeto direto e indireto, vocês vão encontrar nos textos. E eles são usados para mencionar coisas que foram mencionadas, foram ditas anteriormente. A intenção aqui é evitar repetição, né? A intenção aqui é evitar repetição, né? Quando se usa o pronome de objeto direto e indireto, né? A intenção é evitar repetição, né? Assim que se aparecer dentro de um texto, a gente vai conseguir entender porque o referente, aquilo que ele se refere, aparece anteriormente, tá? Um rasgo. O que é rasgo? Rasgo significa característica. Portanto, um rasgo marcante, uma característica marcante da língua espanhola,
principalmente en el lenguaje hablado, na língua falada, es la repetición de los complementos. Desta maneira, dentro da mesma frase, o complemento pode aparecer duas vezes, porque o espanhol comete repetições, né? A língua falada, a escrita também, pleonasmos, né? E não se considera, muitas vezes, em algumas situações, como algo errado, mas sim como um reforço. Serve para chamar atenção, em alguns casos serve para esclarecer quem é um sujeito, de quem está falando, principalmente quando é terceira pessoa, porque em espanhol terceira pessoa é ele, ella, o usted, ellos, ellas e o ustedes, né? Então pode causar certa confusão. Então, ó, a ele le pareceu que Juan tinha razão. Esse le esse le se refere a ele, né? Bastava dizer le pareceu que Juan tinha razão, né? Le dijeron a Consuelo que sua madre estava enferma. Poderia dizer se dijeron a Consuelo, né? Mas é muito comum em espanhol se dizer le dijeron a Consuelo, né? Porque fica bem claro, fica bem reforçado, né? Que se está falando, está referindo, né? A Consuelo. A Maria, la viager. Viager Maria, bastava, né? Mas isso é muito frequente em espanhol. A Maria la vi ayer, né? O la se refere a Maria. Então, isso é uma característica da língua, uma forma de usar a língua, de se falar espanhol, né? Típico, próprio, né? Que a gente deve conhecer, se familiarizar para não se perder durante as leituras. La posição del pronombre complemento em la frase. Bom, o que é esse próximo tópico? Esse próximo tópico é para chamar a atenção, é para lembrar para o fato de que em espanhol a posição do pronome de objeto direto e indireto, ele pode variar, né? Ele pode aparecer em duas situações. Ele pode aparecer antes dos verbos, né? Antes dos verbos, separados, né? Do verbo, antes do verbo, ou depois do verbo, né? O que a gente chama de próclise e ênclise, né? E o detalhe importante aqui em espanhol é que quando ele vai depois do verbo, ele se junta ao verbo formando com o verbo uma única palavra. Não vai se usar hífen em espanhol para isso, né? Não se vai fazer uso de hífen, tá? Repito, se junta ao verbo, formando com o verbo uma única palavra, tá? É o que vocês vão ver aqui. Porque como a gente viu até alguns exemplos durante as aulas, onde o pronome oblíquo aparecia antes do verbo, né? Aliás, depois do verbo. A gente viu em algumas situações, mas 98, 95% das vezes do que a gente viu aqui foi o pronome antes do verbo, inclusive no começo dessa aula, né? Se lo dio, né? E agora a gente vai ver depois. Então, acompanhe a leitura desse slide, que ele diz assim: los pronombres, depois do título, los pronombres complementos vienen siempre antes del verbo en todos los tiempos verbales, con excepción de 3. Os pronomes complementos aparecem sempre antes do verbo, em todos os tempos verbais, com exceção de 3 situações. Quando esse verbo estiver no infinitivo. Veja o exemplo na letra A. Vou a comprar, né? Aqui eu tenho uma perífrase. Uma perífrase quando eu uso mais de um verbo. Aqui no caso o verbo ir, preposição a, verbo principal no infinitivo. Vou a comprar. El disco, que é complemento direto, pronome é lo. Para ti, que é complemento indireto, o pronome é te. Então, vou a comprar te, para ti, lo, el disco. Lembra que a gente viu no começo dessa aula,
Primeiro vem um pronome de complemento indireto, depois o pronome de complemento direto. Então, te-lo, né? Vou a comprar-te-lo. Repare que o pronome ficou depois do verbo, formando com o verbo uma palavra só. O verbo recebeu ali um acento, porque quando você acrescenta os dois pronomes, consequentemente, você está acrescentando mais duas sílabas. Vou a comprar-te-lo, né? Vou a comprar-te para ti, lo, né? El disco. Né? Então, você acentua. Verbo no gerúndio é outra situação. Verbo no infinitivo, verbo no gerúndio. Estou escrevendo. Está vendo aqui que a gente tem um verbo no gerúndio? O gerúndio em espanhol, vamos lembrar, ele termina em NDO, escrevendo, cantando, né? Ou se você quiser, em yendo, ando, oyendo, né? Leer, leyendo, hablar, hablando, né? Beber, bebiendo, ou NDO se você quiser, né? Estou escrevendo uma carta, complemento direto, pronome lá, feminino singular, para ella, terceira pessoa, né? Para ela, tá aqui a preposição, complemento indireto seria le. Ordem, primeiro o complemento indireto, le, depois o direto, lá. Para não ficar le lá, que você acabou de conhecer no slide anterior, a gente vai fazer a substituição desse le por se. Assim que vai ficar se, lá. Estando o verbo no gerúndio, como é o caso, estou escrevendo-se lá. Acrescenta-se mais duas sílabas. Escrevendo-se lá. 1, 2, 3. Eu tenho aqui uma quarta sílaba tônica. Tenho aqui uma quarta sílaba tônica. É o que a gente chama de palavra sobresdrújula. Provavelmente você, quem acompanhou a aula pelo canal Educação, do segundo ano, viu que eu trabalhei acentuação. E quando a gente trabalha acentuação, a gente mostra para vocês que em espanhol, além da proparoxítona, nós temos palavras, né? Podemos ter palavras que têm uma quarta sílaba tônica. E essa quarta sílaba tônica para algumas palavras vem dessa junção de pronome de complemento direto e indireto aos verbos. O que aconteceu em comprar-te-lo? Foi a comprar-te-lo. Só que a palavra ali, comprar, o verbo, né? A sílaba tônica do verbo, comprar, pra, né? Dá uma esdrújula, uma paroxítona. Já no caso do gerúndio, escrevendo, né? Escrevendo-se lá, a gente vai ter uma quarta sílaba e aí, consequentemente, uma palavra sobre esdrújula, que tem a quarta sílaba tônica. Isso aqui é um 4, tá? Para lembrar que tem a quarta sílaba tônica. Geralmente acontece a ocorrência de quarta sílaba tônica em gerúndio e imperativo, que é o terceiro caso, né, de pronome depois do verbo. O terceiro caso de pronome depois do verbo é no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, tá? Já que no negativo, o pronome ele vem antes do verbo, porque a partícula negativa atrai o pronome. Então, traiga el libro para mim. El libro, que é complemento direto, eu vou substituir por lo e para mim por me. Primeiro o pronome de complemento indireto, me, depois o direto, lo, me, lo. Então, traiga-me-lo. Traiga-me-lo. Aqui a gente tem a quarta sílaba tônica. A gente tem uma palavra sobre esdrújula também. Igual a escreviendo-se-lo, né? Vai para traiga-me-lo. Aliás, escreviendo-se-la. Escreviendo-se-la
e tráigamelo. Não quer dizer que toda palavra com pronome no final, né, tem que olhar, verificar a sílaba tônica. Mas a sílaba tônica vai ser a sílaba do verbo, né? Vamos para frente. Bom, chegam umas questões, né? As questões de marcar. A gente vai testar nosso conhecimento a partir desse conteúdo. Vamos lembrar que, como se trata de uma aula gravada, e aqui eu recomendo, você sempre pode pausar o vídeo e tentar encontrar a resposta da questão, né? Então, tente fazer, já que ao vivo a gente marcaria um tempo para vocês, né? Mas, sendo uma aula gravada, vocês mesmos podem aí marcar o tempo de vocês, né? Beleza. Então, aqui diz assim: marca a alternativa que contém a forma correta, correspondente à frase comprei, verbo no pretérito indefinido, ou perfeito simples, una sombrilla, que é o complemento direto, eu substituo por lá, para minha abuela, para minha avó, para ela, aliás, para minha avó, para ela é terceira pessoa. Então, vai ser le. Ordem de posição de pronome. Primeiro o pronome de complemento indireto, depois o complemento direto. Sendo o complemento direto terceira pessoa e eu for trocar os dois, se, lá. Bom, pronome antes ou depois do verbo? Pronome depois do verbo, quando o verbo está no infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo. Não é o caso. Então, pronome antes do verbo, né? Se, lá e o verbo. Comprei. Tá animado? Não tá. Se lá, comprei. Essa é a primeira questão. Responde ela a letra B. Questão 2. Nessa questão, você tem um exemplo do uso do pronome complemento dentro de um texto, né? É uma questão gramatical. Ele diz assim, no enunciado: los pronombres destacados en el texto se refieren respectivamente, né? Então, respectivamente, eu quero saber a que se está referindo os pronomes que estão destacados no texto. Vamos lá. Questão 2, né? En el comercio tradicional, um consumidor descontento com a compra de um produto pode devolverlo. Tá vendo que o lo é masculino singular? Você aprendeu que ele se refere a algo mencionado anteriormente? E eu acho que fica bem evidente aqui, não fica? Pode devolverlo. Pegue o verbo é o verbo devolver. Devolver o quê? Um produto. En el comercio tradicional, um consumidor descontento com a compra de um produto pode devolverlo, o produto, al comercio donde lo comprou. O verbo é o verbo comprar. Comprou o quê? Lo comprou, também produto. Pero, através del comercio virtual, es diferente. El comprador tiene dificultades para devolver el producto y para conseguir que le devuelvan, né? E para conseguir que le devuelvan, tem uma preposição aqui que não deveria, tá? Então, desprezem. Que le devuelvan. O verbo é o verbo devolver. Você devolve alguma coisa a alguém para alguém, né? Então, no caso aí, seria devolver o quê? Le a quê? O consumidor. Le devuelvan.
el dinheiro, né? Comprador, né? Consumidor, comprador. Que aqui a referente na questão usou-se a palavra consumidor. O comprador é o consumidor, né? Aqui no contexto são sinônimos. Então, devolverlo, produto, consumidor. Al producto, al producto e al consumidor, né? Lo e le. Ok. Olha que legal. Sendo assim, a gente consegue fazer um pouco de interpretação de texto, tá? Então, deu certo a gente fazer a gramática, encerrar essa parte gramatical de pronome oblíquo e conseguir fazer textos, né? Então, vamos lá. A matéria do jornal argentino La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, né? A gente vive aí a era do consumismo, né? Do consumo e consumismo. O resultado disso é lixo, né? Mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta, caso o quê, né? Então, eu sei que eu vou para o texto com essa visão de identificar o que é que o texto aponta, né, que se pode fazer para que se gere menos lixo, né, essa associação de renovação tecnológica, né, e lixo. O que ele está querendo falar aqui com renovação tecnológica são alguns aparelhos que a gente compra e vão se tornando obsoletos, né? Se você for verificar, sei lá, computador, tem muita gente que comprou o computador num período da vida e hoje já não precisa, não usa. O que é que você faz com aquilo, né? Você não pode jogar no lixo assim diretamente. Tem um descarte correto, mas nem todo mundo tem essa consciência. Vamos ler as alternativas, porque nós temos tempo. Diz assim: caso se, letra A, recuperem os aparelhos substituídos para posterior venda em prestações aos pobres. Tá? B, aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessita. C, reparem os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. D, perpetue o velho modelo corporativo. Pegar, fazer e jogar fora, pois é sustentável. Tem umas alternativas que a gente lê assim que a gente já imagina que não pode ser isso, né? Mas lembre que esse não é o momento de achar resposta nem descartar. Mas isso aqui é para que a gente vá para o texto, né, tendo uma visão prévia. E letra E. Os destine a países em desenvolvimento para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. A gente só sabe lendo o texto. Você só deve marcar nesse momento se você estiver chutando assim para entregar gabarito, mas se não, né? É um assunto que você sabe, é uma matéria que você sabe, você tem que responder a questão. Precisa ler o texto. Vamos lá. Recursos para reciclar um celular e dar-lhe uma segunda vida a uma vieja computadora. Vamos ver se a gente consegue responder com a leitura só em espanhol, né? Faça a experiência, após a leitura, volte lá no texto, né? Eu vou voltar na questão após a leitura, né? Mas após a minha leitura em espanhol, você pode voltar um pouco aí lá
o vídeo, na questão, e tentar responder sem a tradução. Recursos para reciclar un celular y darle una nueva vida a una vieja computadora. Luego de renovar un dispositivo electrónico, existen diversas alternativas para que otras personas puedan aprovechar las prestaciones de un equipo en desuso. Cuando un nuevo modelo de teléfono móvil o computadora portátil sale al mercado, otros quedan en desuso ante las prestaciones de los flamantes equipos. Eso no quita que dejen de ser útiles para otras personas, y por eso que existen diversas iniciativas que buscan aprovechar esos recursos en desusos, sea para reducir la cantidad de residuos electrónicos o para ofrecer nuevas oportunidades laborales y educativas de la mano de la tecnología. Bora lá. Ó, você pode aqui responder a questão com a leitura. Voltei para que você pudesse pausar o vídeo. Agora a gente traduz. Recursos para reciclar um celular e dar uma segunda vida a um computador velho. Computadora, os argentinos geralmente chamam computador, mas também computadora, mas também pode chamar de ordenador. Alguns lugares chamam de ordenador, tá? Após renovar, luego, né? Após renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços. Las prestaciones, que é uma falsa cognata, significa serviços. Prestações em espanhol são quotas, né? 3 quotas. Pagos, também pode ser pagos, né? Mais quotas, né? Possam aproveitar os serviços de um equipamento em desuso, né? Então, após renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços de um equipamento em desuso. A pessoa comprou um melhor, não sabe o que fazer com aquilo ali, né? Então, tá aí praticamente o norte para responder a questão. Outro detalhe importante a observar aqui é que, geralmente, eu digo geralmente porque depende do texto que se vai escolher, né? Mas para questões, geralmente não se escolhe texto com manchete sensacionalista, né? Mas o título do texto, ele é para antecipar o que você vai ler no conteúdo do texto, como é o caso do que a gente está vendo aqui. Quando o novo modelo de telefone celular, em espanhol chama telefone móvel, ou computador portátil, notebook, laptop, sai ao mercado, né, é lançado, aparece no mercado, outros quedam, né, em desuso diante dos serviços que flamantes quer dizer novos, recentes, né? Diante dos serviços dos novos equipamentos, diante dos serviços dos novos equipamentos. Isso não quita, isso não tira, né, não descarta que deixem de ser úteis, né? Isso não descarta que deixem de ser úteis os equipamentos, os antigos, os velhos, para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que buscam aproveitar esses recursos em desuso. Seja para reduzir a quantidade de resíduos, é uma alternativa para você evitar que vire lixo, né? Seja para reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos ou para oferecer novas oportunidades de trabalho. Laborales, é muito comum no espanhol daqui da América usar laboro,
laboral, referente a trabalho. Oportunidades laborais e educativas da mão da tecnologia, né? Serve para também dar oportunidade de trabalho, né? Porque alguém vai ter que recuperar aquele aparelho ali também, né? Em alguns lugares. E também para você ensinar, né? Em algumas escolas onde se vai trabalhar com tecnologia, ensinar como é que conserta um telefone, um computador, né? Você precisa de equipamentos para que os estudantes possam treinar. Então tem como você dar uma vida, um segundo uso, não precisa virar lixo, né? Questão que a gente tinha aqui falado de você tentar responder, de vocês tentarem, né? Responder antes da tradução. Vamos ver. A matéria do jornal argentino, La Nación, informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que não pode ser uma imediata ameaça ao planeta. Nós vamos fazer como nós sempre fazemos, que é por eliminação, né? Então, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta, caso se... Eliminação, vamos lá? Recupere os aparelhos substituídos para a posterior venda em prestações. Não se fala em vender, tampouco em prestações no texto, né? É para dar, é para doar, é para gente que não pode comprar. Precisa e não pode comprar. B. Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessitar. Aí você olha assim, é isso que o texto traz, é isso que o texto fala, não é? Massa. Mas a gente continua lendo só para ter certeza e ficar com a consciência tranquila de que realmente é a letra B. Reparem os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. Como é que você vai reparar, vai arrumar e isso vai encurtar a vida útil deles, né? É contraditório. O texto não traz isso, né? D. Perpetue o velho modelo corporativo. Pegar, fazer e jogar fora, pois é sustentável. Eu acho que no lugar de pegar devia ser usar, né? Pegar, usar e jogar fora, pois é sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável pegar, usar e jogar fora, né? Pegar, fazer, usar. Né? Devia ser aí. Imagino eu. Né? Não é uma questão que eu tenha elaborado. E letra E. Destine a países em desenvolvimento, os países em desenvolvimento, né? Para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. Olha, apesar de estar falando aí, né, de pessoas pobres, o texto fala de quem não pode comprar, não é resposta, né? Não fala de países em desenvolvimento e muito menos que as pessoas extraiam e vendam o que puderem, embora exista esse tipo de situação, o texto não traz isso, né? O texto não vai para esse lado, tá bom? Então, nós confirmamos aqui a nossa resposta, né? Letra B. Viu como é bacana você, né, ler e confirmar resposta, tá? Muito bem, pessoal. E aqui a gente conclui mais um encontro, mais uma aula que ficou gravada aí para que vocês possam acompanhar. Na aula de hoje trabalhamos os pronomes de complemento direto e indireto, verbos com dois complementos, e ainda conseguimos fazer uma interpretação de texto. Na próxima semana tem mais texto, tá? Então, até o próximo encontro. Muitíssimas gracias. Nos vemos.